Olá, e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar de algo que me incomoda bastante: filmes de terror. Porém, não vá se assustando com o que eu vou falar. Eu não tô falando de algo como odiar o gênero. Na verdade, eu odeio o que os filmes de terror se tornaram para agradar um certo tipo de público. Tudo bem, vocês não devem estar entendendo muito onde eu quero chegar. Então, vamos por partes. O terror, em sua forma mais pura, é o que sentimos quando nos deparamos com algo que nos dá um medo ou repulsa de alguma forma, ao se deparar com uma situação, obra literária ou cinematográfica. Os recursos para causar essa sensação podem ser os mais diversos, seja com uma narrativa, ambientação ou coisas graficamente explícitas para chocar o espectador. O terror psicológico, em sua essência, consiste em construir uma tensão através de uma narrativa e ambientação nitidamente hostil, fazendo com que sua cabeça envie sinais de que tem algo de errado, mesmo você não fazendo ideia do que está acontecendo de verdade. Como, por exemplo, um corredor escuro em um prédio abandonado. Pode ter muitas coisas lá, mas também pode não ter nada. Esse sentimento de dúvida é um dos gatilhos que pode te consumir com o medo do desconhecido. E isso é incrível. Mas se eu estou dizendo isso, por que eu disse que eu odeio o que os filmes de terror se tornaram? E é aí que vem o ponto onde eu quero chegar. Então, eu disse que um dos recursos narrativos do terror era cenas graficamente explícitas. Então, hoje em dia, as grandes empresas de cinema querem transformar todo o filme de terror em um pornô de tortura, com cenas de nudez, sem contexto algum, gore exacerbado e o que mais me deixa irritado: jumpscares safados. Tudo isso porque o gênero nunca passou por uma grande reinvenção ao longo do tempo. Antigamente, que essas coisas eram apenas um recurso usado, muito de vez em quando, para aumentar o clima de tensão e fazer coisas que de fato eram para chocar as pessoas, hoje em dia é o ato principal. Filmes sem narrativa, sem profundidade, sem carisma, mas recheados de sustinhos baratos para agradar uma certa quantidade de pessoas. E sim, Invocaverso, eu tô olhando pra você. Não me leve a mal com a relação aos jumpscares. Eu não tô querendo pagar de cult dizendo que jumpscare é uma bosta por simplesmente ser ruim. Na verdade, é que, até antes da sua saturação, ele era um recurso muito bem visto pela cultura do terror de uma forma geral. Quando bem construída, claro. Afinal de contas, como eu disse antes, ele não era o conteúdo principal de uma obra. Eu consigo lembrar de alguns exemplos de jumpscares bons e ruins. Um bom seria o filme do Exorcista 3, que por mais que não seja um filme muito bom, ainda assim tem uma cena marcante ou outra. E essa cena do jumpscare é muito boa. É basicamente uma pessoa enfaixada correndo atrás de uma enfermeira para cortar a sua cabeça. E assim, eu não vou passar a cena no vídeo porque eu não sei se tem problemas de direitos autorais, mas eu vou colocar algumas imagens aí para vocês terem uma noção e vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês assistirem. E nessa cena em específico não tem um volume ensurdecedor e nada voa na direção da tela, mas você leva o susto porque o clima foi construído para isso. Agora, um exemplo de jumpscare ruim é só você procurar qualquer cena do filme A Entidade, porque o filme é repleto de jumpscares que muitas vezes são ruins. Porque é sempre algo pulando na tela com um barulho muito alto para tentar te dar um susto barato. E para falar a verdade, o susto nem é pelo bicho vilão do principal da história, porque, sinceramente, aquele bicho poderia facilmente entrar na banda do Slipknot. Mas enfim, esse é um dos motivos pelo qual eu não gosto do que o terror se tornou atualmente. E agora, vamos falar do gore. A fama do gore muito provavelmente surgiu dos filmes de terror slasher. Mas não tô falando de slasher tipo Michael Myers, que é considerado slasher sem sangue, mas sim do Jason, Freddy Krueger e assim, diversos outros slashers que existem. E com isso, muitos diretores viram que fratura exposta e sangue jorrando na tela dava ibope para um filme, e por isso, muitos filmes passaram a seguir essa fórmula, tentando se passar por bons filmes de terror. Um exemplo disso é o Albergue, que por mais que não seja um filme slasher, é um filme repleto de gore. Eu sei que muita gente gosta dessa saga, mas cara, quando você usa o bom senso para assistir esses filmes, você vê que o roteiro é só uma desculpa para fazer você ver cenas que embrulham seu estômago. Não tem história nos filmes do Albergue, sem contar que o filme também é repleto de nudez forçada, e é aí que eu volto naquele termo pornô de tortura, porque muita nudez e gore simplesmente por ter não é algo com objetivo, só tá ali porque dá dinheiro, sabe? E assim, tudo isso é feito porque as pessoas sabem que agradar o público atual de terror é muito fácil. O público atual de terror são pessoas casuais que não pegaram a época dos filmes antigos. E quando assistem os filmes antigos, assistem com a cabeça atual e por isso acham o filme muito lento, ou até sem graça às vezes. Porque não possui nada feio pulando na tela e não possui um barulho que vai deixar eles surdos. Mas a galera mais antiga, como eu, nunca vai ficar satisfeita com esses filmes atuais de terror porque não é pra gente. Basicamente, esses filmes não são feitos pra galera que já gostava de terror desde antes.
é pra uma galera mais nova. E assim, antes que você pense, eu não sou um cara que vive do passado e nem sou um cara muito saudosista, mas é nítido que os filmes atuais de terror têm caído de qualidade, de história, de ambientação e diversas outras coisas. E se você quiser um comparativo, compara o filme do Exorcista com o filme do Invocação do Mal, que são 2 filmes de espíritos. E que, assim, por mais que seja um filme ruim, eu acho que o Invocação do Mal ainda é um dos menos piores atualmente. Mas a diferença de narrativa é nítida. Enquanto o filme do Exorcista envelheceu muito bem, você pode ter certeza que o Invocação do Mal eventualmente vai ficar muito datado, porque não tem uma narrativa boa, não tem uma história boa e é repleto de jumpscares sem graça. E que grande parte das vezes nem faz efeito, porque o filme me deu sono. Enfim, agora que eu já expliquei o porquê que eu não gosto das obras de terror atuais, eu posso terminar o vídeo. E eu espero que vocês entendam o meu ponto. Cara, eu vou te falar, 2 dias organizando meus pensamentos pra escrever esse roteiro. E assim, eu queria tirar isso do meu peito porque eu vejo muita gente falando merda do gênero por conta dos filmes novos, tá ligado? Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e... Obrigado por perder seu tempo comigo.